Minha vida, olha, estamos aqui mais uma vez, livro Mulheres que Correm com os Lobos, conto do Patinho Feio, Las Lobas Círculo. E eu já vou colocar aqui esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, esse círculo de mulheres que acontece toda terça-feira às 13, salvo alguns dias que a gente dá pausas, mas a maioria dos dias a gente tá aqui às 13 horas. Já estamos aí com mais de 50 edições, mais de 50 encontros. Então, ó, começou há muito tempo esse círculo aqui. E a gente faz o quê? Nós fizemos uma leitura do livro e a gente tira lições aí para nossa vida. Faz uma comparação entre o que tá acontecendo, o que deixa de acontecer. Olá, Gislene, bem-vindas quem tá chegando por aí, a Edith, a parceira de hoje. A gente faz uma leitura e observa na nossa vida, no empreendedorismo, quais as lições que a gente tira, porque esse é o maior aprendizado que a gente tem com a doutora Clarissa. Eu acredito que o maior aprendizado que a autora desse livro, a doutora Clarissa, traz pra gente é, através dos contos, observar o que tá acontecendo no dia a dia na nossa vida, né? Um brinde aí esse ano de 2023. Vamos tomar água. E eu já vou convidar a Edith aqui. Vamos lá. E vamos começar. Mais uma leitura, mais uma análise. Oiê! Oi, bem-vinda! Tudo bem? Olha eu fazendo uns negócios aqui que não tá dando certo. Tudo bem? Trocando os filtros aí. É, para dar uma ajeitada. Isso aí, não, tá certo. Então, mais uma vez, bem-vinda, Edith, aqui começando aí 2023, nosso primeiro círculo do ano, já seguindo em várias edições, quase finalizando o conto do Patinho Feio. Esse conto, ele é muito especial, assim, porque em algum momento da vida a gente se sentiu como um patinho feio, seja em algum lugar, seja na família, seja num círculo, seja em amizades, na escola, então, nem se fala, né, quantas coisas a gente passou, num trabalho, e a gente, de alguma forma ou de outra, se sentiu um patinho feio, ou pela roupa que estava usando, ou pelo comportamento, por várias coisas. E daí ela vai passando esse ponto, então, trazendo vários olhares durante o processo, desde que o patinho lá era um ovo estranho até ele se encontrar e se identificar como um cisne. E ela traz essa ideia para nossa vida, né? Traz esse conto para nossa vida. E hoje o trecho que a gente vai falar, que ela também faz cada capítulo ela divide em vários subtítulos para aprofundar, vai aprofundando, o conto vai indo e ela vai aprofundando, né? E ela fala agora desse que se chama A Lembrança e a Persistência, não importa o que aconteça. Esse é o título. Então, a lembrança e a persistência não importa o que aconteça. E esse, para mim, foi muito marcante essa leitura aqui desse trecho. Todos são, mas cada vez que a gente entra aqui, a gente fala, nossa, esse foi mais marcante, porque parece que sempre tem uma coisa a mais, né? Mas o que ele traz, né? Essa persistência. Nós, acho que, sendo mulher empreendedora, sendo mulher que está em transição de carreira, mulher que quer realizar algum sonho, todas nós queremos, essa persistência vem junto, precisa vir junto no combo. E é o que ela fala nesse trecho sobre a gente persistir nas coisas que a gente quer, nos sonhos que a gente tem, nas conquistas que a gente quer, as características, né? E aí, Edith, já vamos começar ali a primeira parte do trecho. E ela fala a seguinte coisa, já começando ali o título, né? Todas nós temos o anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado.
Em seguida, teve uma alteração com um bando de gansos, quase foi morto pelos caçadores, foi expulso do quintal da casa de um lavrador, finalmente caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. É exatamente o anseio que nos leva a insistir, a continuar, a perseguir com esperança. Então, para contextualizar quem está chegando por aí, quem não leu o livro não tem problema, porque esse livro ele parece assim que ele já vem da nossa alma, assim, a leitura dele. Quem está aqui e não leu o livro ainda vai entendendo, e tiver alguma dúvida também queria deixar nos comentários para a gente interagir, dúvidas sobre o que a gente está falando. E esse trecho que ele fala desde lá, que é o patinho feio, que ele foi indo de lugares em lugares, né? E ele não encontrava o lugar dele, ele foi excluído e tudo mais. Ela fala quanto a gente também sentiu essa mesma sensação, né, Edith? E a gente insistir, continuar, perseguir com esperança. Como é que foi isso, essa sensação, essas sensações aí na tua vida, Edith? Esse passar de lugar em lugar, não se encontrar, mas a gente sempre está persistindo e buscando essa força de algum lugar, né? Primeiro, feliz ano novo para todo mundo, né? 2023 com força para todo mundo aí. E obrigada pelo convite novamente. Na minha vida, claro que aconteceu, né, várias coisas assim, mas o que eu lembro bastante foi, primeiro, ir trabalhar num lugar que foi imposto para eu ir trabalhar. E lá eu não me sentia, né? Tem o negócio das panelinhas lá, que a gente chama, né? Que cada um faz a sua turma, né? E eu não me encaixava muito bem em algumas turmas ali. Então você fica com um amigo, dois no máximo, e é isso que você vai fazer. Então, até o ponto que você percebe e fala assim, isso aqui não me satisfaz mais, não dá mais. Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu pulei de um lago, fui para o outro, mais congelado ainda, né? Que foi para eu sair do casamento, para eu sair do trabalho, eu escolhi um casamento. Para me livrar daquele congelamento anterior, eu escolhi uma outra coisa, mas tudo bem, porque a gente vai ficar tateando, que nem ela fala aqui no livro, né? A gente vai ficar tateando até a gente encontrar a nossa turma, né? E não tem como a gente descobrir, porque como ela fala também, essa natureza selvagem é uma questão individual, não é regional, vamos dizer assim, né? Então é particular de cada mulher. E aí eu fui procurar a minha forma, né? Mesmo tendo aprendido da minha mãe que casamento tinha que durar para sempre, eu não me sentia mais naquele lugar. E aí eu precisei sair. E aí eu saí desse casamento e fui tatear uma outra coisa, mudar de país. Aí tateei lá, e em todos os lugares a gente acaba aprendendo coisas, a gente acaba adquirindo experiência. E ao mesmo tempo, quando você percebe que você consegue, sabe, ir mudando e mudando e mudando, você vai criando mais força para descobrir novos caminhos. E eu acho que também a gente não vai encontrar aquele caminho perfeito. Não tem o caminho perfeito, não tem o lugar perfeito. Mas tem aquele lugar onde a gente se sente melhor, onde a gente se encaixa. E foi aí, eu acho que mudando de país, que eu comecei a me encaixar. Que aí eu estava vicejando, como ela fala aqui também, vicejando, eu comecei a relembrar como eu era antes de eu me casar, antes de eu começar a trabalhar. Porque eu tinha anseio, eu tinha vontade, eu queria muita coisa. Eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos desejos. E aí, nesse caminhar todo, eu comecei a lembrar de algumas coisas, né? Falei, não, isso aqui é o que eu quero, é viver livre. Mas durante ainda o casamento, eu, na busca, entrei numa religião. Aí fui escorraçada da religião, que nem foi o patinho feio aqui, né? Quando ele foi expulso do quintal. Eu fui expulsa da religião. E essa ânsia da minha parte selvagem não me fez desistir.
a gente vai continuar procurando. Tem os preços que a gente paga, mas ao mesmo tempo é gostoso. Eu não sei te explicar direito, mas é gostoso passar por essas mudanças. Depois de tudo isso, depois de ter mudado de país, depois de... Aí eu comecei um outro relacionamento, veio o digital. Aí, filha, é que danou-se tudo, porque agora eu tenho que aprender tudo de novo para eu me encaixar nesse lugar, mas é um encaixar que eu quero. Eu quero ficar nesse lugar. Eu quero aprender coisas novas. Eu quero, e a gente precisa realmente dessa persistência que ela fala, né? É uma persistência que existe até, talvez, num plano de fundo aí, vamos dizer, né? Porque, assim, eu tenho atendido algumas mulheres que parecem que elas estão insistindo muito, sabe, em pertencer, por exemplo, à família. Isso é hiper normal. Só que tem algumas coisas da família que ela não concorda, ela não aceita. E ela continua persistindo, parece que ela está persistindo. E nesses meus atendimentos, eu comecei a perceber que não era insistir no pertencer. Ela está buscando o caminho dela. E como o livro, depois a gente vai ler aqui mais uns trechinhos, fala que precisa de tempo. Tempo para a gente poder degustar isso tudo. Essa parte selvagem que está te clamando, está chamando você, e ao mesmo tempo você não sabe para que lugar ir, não sabe para que direção tomar. Mas ao mesmo tempo, quando você sente, a gente acaba conversando com a outra pessoa, falando assim, olha, a minha vida tá assim, assim, assado, e no meu olhar de terapeuta, parece que a pessoa continua patinando, mas não, ela não está patinando. Depois que eu li esse trecho do livro, é que eu fui perceber. A mulher não está patinando no erro. Ela está realmente buscando mudar, fazer com que essa parte selvagem dela aflore. Então, ela está procurando a turma dela. Ela está procurando ainda a turma dela. E a gente, como ser humano, né, acaba, né, fazendo julgamento, né, criticando. Fala, minha filha, sai desse lugar, faz isso, faz isso. Mas não precisa de tempo mesmo. Mas, como ela fala também, essa parte selvagem é uma parte inata. Não tem como desfazer disso. A mulher é assim. Não é uma coisa que nem ela fala que... Não é uma coisa que você faça acontecer. Existe, já está aí. Agora é só dar o tempo para que isso comece a florar. E aí, nesse tempo, você está procurando a sua turma. Todo mundo está procurando a turma. Não tem quem não esteja. Não é, Tuti? Eu acho que... E eu, por exemplo, estou procurando a minha turma nessa questão do digital. Estou procurando ainda saber quais são as pessoas que têm afinidade comigo, como que eu posso lidar com essa parte digital no meu trabalho, para que eu possa aproximar de mim pessoas que tenham afinidade com o que eu quero falar, com o que eu quero passar. Eu acho que a Tuti pode falar melhor sobre isso, né? Porque essa parte do digital é uma coisa bem mais complexa para mim, né? Que estou com 57 anos. Mas eu não vou desistir, não. Desistir para mim já não é mais uma opção. Eu falho bastante, falho bastante ainda. Mas eu acho que desistência para mim não é uma opção nessa questão do digital e na questão da vida. Eu vou continuar procurando a minha turma, porque a gente muda de fase também, né? Antes a minha turma era aquela, e agora já não mais, porque a gente vai evoluindo, então a gente continua procurando novas turmas, né? A questão é a gente realmente não desistir. E, infelizmente, tem pessoas que estão desistindo, né? Ainda essa semana eu conversei com uma pessoa que eu conheci essa semana, que ele falou assim, a incidência de suicídio que existe aqui na cidade é muito alta. E olha só, eu falei para ele, eu não sabia disso. Eu não sabia. Porque eu não estou interagindo com esse grupo, sabe? Com essas pessoas. Eu não tenho pessoas assim perto de mim
Não está acontecendo perto de mim isso, do suicídio. Mas existe. Mas existe. Por quê? Porque tem muito. E ele ainda falou para mim, são pessoas jovens. São pessoas muito jovens que estão desistindo. Isso porque talvez... É que tem muitas questões, né, emocionais, tem muitas questões psíquicas, né, que precisam ser olhadas também, né? Então, a mulher selvagem... Ai, estou falando demais, mas eu preciso falar disso. A gente tem essa parte criativa, que é a parte, primeiro, a do sentir. E aí a gente pensa... Eu estou falando por mim, né? Eu acho que eu vou fazer um chá de canela. Inclusive, eu estou tomando ele aqui, né? Vou fazer um chá de canela. Essa parte intuitiva é uma voz muito forte na nossa cabeça. E ela avisa para nós o que a gente precisa. Ela avisa muito claramente. Só que quando a gente está nessa dinâmica do desistir, a gente já não quer mais dar ouvido para essa voz. E aí, quando a gente para de dar ouvido para essa voz, você para de ver novas possibilidades. Você para de ver, que nem ela fala aqui também, eu já estou falando toda essa parte aqui que a gente está querendo abordar ainda, e eu já estou falando aqui. A mulher, quando ela tem essa criatividade, ela não desiste, e até na cadeia, ela desenha uma porta lá, para ela poder sair. E é isso, você fazendo chá, ter rituais na sua vida para você melhorar energeticamente. Tudo isso faz parte da criatividade e é essa busca, sabe, da mulher selvagem, da parte selvagem da mulher que não cala, porque é inato, está dentro da gente, não tem como. Então, com certeza, a maioria das mulheres estão buscando ou no artesanato, ou nos rituais energéticos, uma forma diferente para encontrar a turma dela. E é isso, eu estou fazendo essa busca ainda. É uma busca que a gente não encerra, né? Não acaba. É uma busca constante e vai durar. A questão é que a gente precisa realmente persistir, né? Persistir que vai dar tudo certo no final. Que é o que ela fala aqui, né? Que a principal característica da natureza selvagem é a persistência, né? E para quem está assistindo a gente aí, quiser comentar, porque assim, o que de tudo isso que a Edith falou, muitas vezes é tão automático que a gente está repetindo, eu estou me adaptando a lugares, eu estou... aquelas mulheres que falam assim, esse é o exemplo mais clássico, eu acho que eu tenho o dedo podre, né? Muda o relacionamento e continua insistindo no mesmo perfil de homem complicado, um trabalho às vezes ruim, às vezes um setor do trabalho que também é complicado. Eu fico insistindo naqueles lugares e naquelas pessoas que não me trazem boas sensações. Mas qual é o diferencial de quando a gente vem aqui, a gente se propõe a ler o livro, a gente se propõe a fazer uma análise? É ter essa consciência do que a Edith estava falando. Então, para você que está assistindo a gente, para tu que está assistindo, olha para a tua vida e percebe quais as coisas que tu está tentando se adaptar. O tempo todo, o que tu está tentando se adaptar. Porque a Edith comentou ali, eu anotei aqui das coisas mais importantes sobre a gente tem medo de não pertencer mais, né? Então, por que uma mulher ela não sai de um trabalho como assalariada, por exemplo, carteira assinada lá, ela não sai do concurso público, porque ela tem medo de não pertencer mais àquela mulher idealizada que passou no concurso, aquela mulher que tem um salário fixo, aquela mulher que tem segurança. É como se a família ou os amigos, alguém fosse olhar para ela e dizer, nossa, tu vai sair mesmo de lá, mas tu tem segurança. E se tu toma uma decisão de sair, o que acontece? É como se tu não pertencesse mais àquela massa toda que é concursada e tem um salário fixo e tudo mais. Só que tem uma diferença entre pertencer e se adaptar, que é o que eu estou lendo nesse outro livro aqui, que é o livro da Arte da Imperfeição, da Brené Brown. Ela fala sobre essa confusão que a gente faz entre se adaptar e pertencer. A gente fica se adaptando para poder pertencer. Só que a adaptação atrapalha o pertencimento. É o que ela fala ali.
Porque ao invés de eu estar sendo eu mesma nessa arte da imperfeição, eu estar aceitando como eu sou uma mulher que fiz um concurso público e não quero mais ser funcionária pública. Eu experimentei como um patinho feio aqui, que ele foi de lago em lago, ele percebeu que ali, que ele foi, só que ele não tinha consciência nenhuma, ele ia passando, né, de lago em lago e tudo mais. E ele precisou experimentar para saber, né? Então, acho que a história de que... Só que eu não posso persistir nesse erro, eu acredito, assim. Que eu tento, quando eu fiz... Eu sempre falo dessa história, porque é o que... Foram duas viradas, esses ciclos que nem a Edith falou. Tem as viradas de chave de ciclos na nossa vida, né? Quando eu fui reprovada no doutorado, eu podia insistir, ficar um ano inteiro estudando de novo para tentar a seleção no doutorado numa área que eu nem quero mais, que eu nem não quero mais estudar naquela área. Então, olha, eu ia continuar me adaptando para ser aquela mulher que fez doutorado na área de administração, porque todo mundo dizia que era legal, ou porque eu precisava seguir aquela área ali. Mas, naquele momento, quando eu não sou aprovada e eu saio do meu controle, não é eu que decido, o controle ali é da onde eu estou participando, eu vou me abrir. Eu entro em desespero. Digamos que... E o concurso público, a mulher que está assalariada, às vezes é uma decisão sua mesmo, sair. Não vai sair do concurso público, não vai ser demitida, provavelmente. Mas a mulher vai ter que tomar uma decisão ali. E aí, como é que faz para tomar essa decisão que vai fazer bem para ti? Né? Como é que faz esse caminho? Eu fico insistindo nesse erro porque a Edith comentou, sobre essa persistência. Tem a persistência no erro. A gente às vezes fica persistindo no erro. Persistindo em me adaptar àquele lugar que eu tô. Aquilo ali não tá legal. Aquilo ali tá uma merda mesmo, tá uma droga. E eu não procuro um outro caminho para melhorar. Eu continuo persistindo, eu não busco autoconhecimento, eu não busco as lives, não busco ler um livro. Eu fico insistindo, persistindo no erro. E a ideia dessa parte aqui que ela fala sobre a gente olhar como para essa mulher selvagem, que é o arquétipo que ela chama aqui, né? A mulher selvagem, que é a gente resgatar a nossa essência lá, das nossas ancestrais, dos rituais, como a Edith comentou. Ela fala, recordar desse mundo. É um farol. É como se fosse um farol. Então, eu olhar para essa persistência da forma que, peraí, estou persistindo no erro, agora eu vou olhar para esse farol do que eu realmente quero fazer, né? Eu sei que não é simples, a gente sempre fala isso, não é fácil falar isso. Mas fazer isso, tomar essa decisão, mudar alguma coisa, mas assim, ter essa consciência e olhar para a vida e analisar, peraí, lá quando eu decidi casar, quando eu decidi ter um namoro, por que eu escolhi aquela pessoa? Por que eu persisti naquele namoro que era ruim? Por que eu continuei? Olhar assim para esses porquês também. Eu gosto bastante de olhar o porquê. Por que eu entrei naquele relacionamento que era ruim? Por que eu persisti naquilo? Por que eu insisti em ficar num grupo de amizades que não era bom? Por que eu insisti em ficar naquele trabalho? Entender qual é essa condução, né? Do que a Edith também estava comentando, da gente estar sempre experimentando etapas na nossa vida, assim. Eu preciso também saber se eu quero aquilo ou não. Às vezes eu vou me tornar empreendedora digital, como a Edith disse. Quando eu comecei o empreendedorismo, era consultorias para negócio, sobre gestão de empresa, financeiro. E não é uma coisa que hoje eu quero. É uma coisa que o meu lado hoje é muito mais terapêutico em si do que o que eu comecei. Mas eu precisei experimentar aquela mudança. Mas eu sei que não é simples, porque é uma tomada de decisão que parece que a gente não vai mais pertencer, né? Dá medo. E a Edith fala muito bem dessa coisa do medo, da reação da insegurança, o cérebro da gente vai reagir por essa sobrevivência. Mas como é que a gente alça esses voos, como ela fala aqui? Alçando esses voos que nem um cisne. Quando ele viu o cisne lá, ele disse... Nossa, eu me identifico com isso, mas como é que eu faço para ser como um cisne, no caso do patinho, né? Como é que a gente começa, Edith? Ajuda aí. Então, porque para ele, assim, ele só era da água, né? É da água, da terra,
E ele não tinha experimentado ainda, ninguém ensinou ele que ele podia voar. É essa a questão. A gente fica girando em torno daquilo que a gente aprendeu. É simples e ao mesmo tempo complexo pensar assim e acreditar nisso. Mas é exatamente isso. Tem uma frase, eu não lembro o nome da pessoa que falou essa frase, é um nome meio complicado. Mas ele fala assim: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas. Por quê? Porque você sempre está se baseando numa base que foi criada na sua infância. Você aprendeu aquilo. A gente está repetindo sempre isso, mas é que não tem outra forma de explicar. O que você aprendeu é a forma que você vai levar para a sua fase adulta esse mesmo mecanismo de aprendizado aí. Então, embora você aprenda, por exemplo, uma criança não consegue consertar um carro. Ela não consegue consertar um carro. Mas quando ela aprender a consertar um carro para trabalhar, por exemplo, numa oficina, ela vai usar as mesmas referências que ela tinha de criança para atuar nessa forma de consertar o carro. Ou seja, se ela tem, por exemplo, aquela sensação de que ela é incapaz, de que ela aprendeu lá na infância dela que ela é incapaz, se os pais dela passaram isso para ela, os criadores dela, sei lá, educadores passaram isso para ela vai chegar num ponto lá trabalhando com carros, que ela vai dizer assim: eu não consigo avançar além daqui. Eu só vou conseguir fazer até isso aqui só. Tipo, trocar pneu. Vou só trocar pneu na minha vida inteira. Por quê? Porque você não conseguiu aprender lá no passado que você é capaz de mais coisas. Você não tem. Você vai girar em torno de um padrão que já foi estabelecido lá na sua infância. Por isso que, quando a Tuti falou assim, isso já não me agradava mais. Aí ela foi trabalhar numa outra área, né? E agora ela está empreendendo no digital. Mas isso foi vislumbrado, e o livro fala sobre isso, antes. Então, você imaginar, você usar o seu pensamento, sua imaginação, para que você possa criar na sua mente uma nova referência. E não só aquela anterior que você tinha. Porque se seu pai era mecânico já, você vai seguir essa linha de mecânico, porque você não conhece outra coisa. Mas quando você cria uma nova imagem, e isso é super possível, porque o nosso cérebro é maravilhoso. E ele tem condições disso. E aí, quando você cria, aí você consegue chegar nesse lugar. Agora, você pode criar também, ficar do jeito que você está. Dizendo para você: eu não sou capaz, eu não tenho condição, é impossível para mim, eu sou insuficiente, eu não sou boa o suficiente. E aí você fica dessa forma. Mas é possível, sim, que você possa fazer isso também de uma forma inconsciente, que eu acho que é a maioria daqui de nós fizemos, né? Quando você conhece alguém, né, que conhece alguém na internet, por exemplo, não pessoalmente, e conquistou aquelas coisas que te preenchem o coração. Você fala assim: nossa, isso é tão lindo, isso é tão maravilhoso. Você já está criando na sua mente também para você, de alguma forma. Esse é um nível que, mesmo que seja inconsciente, se você prestar atenção nele e você conseguir fazer da sua forma para aquilo, você cria para você também. É mágica? Eu não sei, pode ser, parece mágica. Mas é isso que acontece com a nossa vida. Quando o seu cérebro entende para onde você quer ir, é para lá que ele te leva. Desde que você preste atenção, sabe? Que você não cale essa voz em você. Que você não desista. Que você continue persistindo. Porque também você pode ficar persistindo nessa questão que a Tuti estava falando. A gente persiste numa maneira de viver, mesmo tendo essa voz, sabe? Essa voz selvagem dizendo para você: olha, não tá bom. Você está sentindo que não tá bom, mas você continua persistindo. Para quê? Para continuar pertencendo aonde? Num lugar aonde você não gosta, aonde você não quer mais. E por medo, você não vai para outro lugar. E o medo é o mecanismo do cérebro que é para nossa proteção. Mas é uma proteção
Ai, como que eu vou dizer agora que agora eu perdi a palavra? Mas é assim, você vai atravessar uma rodovia em pleno movimento, esse medo te protege, claro que você não vai atravessar essa rodovia. Mas tem os medos que são esses medos imaginários, sabe? E o seu cérebro entende como se fosse real, porque ele não consegue fazer essa distinção de real e imaginário. Então, quando você tem medo de sair, por exemplo, do casamento ou do trabalho, porque você tem medo de não pertencer mais a esse grupo, achando que a sua vida vai acabar, para o seu cérebro, isso é real. E aí te mantém paralisada, te mantém inativa, te mantém enfraquecida. Só que isso tudo que está acontecendo aí dentro de você não faz com que você pare de sentir essa insatisfação. Essa parte inata de nós mulheres, essa parte selvagem, sabe? Que é a nossa natureza, ela não cala. Aí você fica meio que brigando, sabe? Tenho medo de não avançar, mas também quero avançar, porque eu sei que posso, outras pessoas conseguiram. E você fica nessa dinâmica. Por isso a importância também de termos sermos assessoradas por mentorias, né? A Tuti é uma mentora. Ela pode te ajudar. Eu sou mentora. Tem um monte de mentoras que podem te auxiliar para te ajudar a ter ferramentas para que você consiga avançar. Porque não é do dia para a noite, né? É um passo de cada vez. A Tuti é minha mentora e ela me ajuda a ir avançando, me ajudando nessas ferramentas, por exemplo, do digital, que eu não sabia como mexer. Gente, eu não sabia porque era barra de ferramenta. E a Tuti falou assim, vem aqui, vem cá, filha. Ó, essa barrinha aqui, vem cá, que eu te ajudo. Essa barrinha aqui é a barra... E ela me explicou tudo. E aí, quando eu avancei nisso, ela me explicou o outro passo. E assim sucessivamente. Ontem, eu travei num negócio lá que eu não consegui. Quase mandei uma mensagem para tudo, mas eu falei, não, a gente vai conversar depois. Porque eu estava querendo fazer uma postagem, né? Estava fazendo uma criação no Canva e não ficou com a resolução boa. Não ficou. O que eu fiz? Gente, já era meia-noite, eu estava, sabe, meio que persistindo no erro. É persistir no erro. Eu não conseguia ter uma clareza de um outro caminho. Aí eu falei, não, então vamos dormir, vamos descansar e a gente vai resolver isso amanhã. Porque tem alguma coisa ali que eu não estou vendo, por isso que a gente precisa de ajuda de outras pessoas. Essa é a minha turma agora. Sabe? A minha turma é essa. Pessoas que possam me ajudar a evoluir, a crescer. Para eu sair, sabe, dessa estagnação. Tem medo? Tem muito medo. Tem muito medo, tem muito pavor. Aí você fala assim, pavor, medo de quê? Do desconhecido, gente. Para mim é desconhecido muita coisa aqui ainda no digital. É super normal eu ter medo. Que nem o tinha, coitado, ele ficou lá, ele tinha medo, ficava acuado e tudo mais. Agora, quando ele conseguiu fazer, vislumbrar, né, os cisnes voando, encheu o coração dele, encheu a alma dele. É isso. Esse negócio enche a minha alma. Quando eu consigo, por exemplo, vou conseguir fazer a criação no Canva, agora com uma definição boa, com certeza. Já estou aqui imaginando, vai ser maravilhoso. E parece uma coisa besta, mas não é. É nessas coisas pequenininhas aqui que a gente vai conseguindo transformar em coisas maiores. Não tem outra forma. É do pequenininho para o maior. Por isso que eu sempre falo para Tuti. Precisa ajudar essas mulheres que estão aí meio que nessa busca, né, de querer melhorar e no digital, e às vezes não consegue porque não conhece qual é a barra de ferramentas, né? Falei um monte, tá até com a garganta seca, Jesus. Eu vou comentar duas coisas que a Gisele disse aqui. Primeiro, ela disse assim, tenho muito a aprender e agir ainda. Eu quero falar, tem uma pegadinha aí nessa frase, que é o que eu acho que paralisa muitas vezes uma mulher que quer fazer uma transição de carreira, uma mulher que quer crescer o negócio. E é uma coisa que eu também falo,
corrigir a Edith muitas vezes quando ela falou, tenho muito trabalho ainda, tenho muito trabalho. Esse tenho muito, ele é tão amplo que a vida inteira a gente vai ter muita coisa para aprender. Muita coisa. Não vai parar de aprender. E também não existe um limite, assim, do tipo, eu preciso aprender tanto para fazer tal ação, né? O que que tem que ter cuidado com isso, né? É essa mensagem que a gente fala para o nosso cérebro. Nossa, eu tenho muita coisa para aprender e agir ainda, como ela escreveu ali. Se eu ficar contando essa história para o meu cérebro, ele vai dizer assim, tu só vai fazer uma transição de carreira quando tu aprender tudo, aquele muito que tu disse, só quando tu aprender muito, tá? Só que esse muito é infinito. É infinito. Então é assim, vou chegar lá com 90 anos, eu não vou ter aprendido tudo. E eu também não vou ter feito a minha transição de carreira, não vou ter crescido o meu negócio. Não vou ter agido ainda. Porque o autoconhecimento, e aí entra esse olhar da autoobservação, é como tirar uma casca da cebola, né? Eu tiro uma casca da cebola e aparece outra coisa. E vai ser sempre assim, nunca, não existe um limite, né? Então, o que eu acho, assim, que nesse comentário da Gislene a gente pode tirar de exemplo eu fiz uma coisa e a Edith também, quando a gente começou a mentoria lá, que ela foi fazer a primeira live, peraí, vamos comemorar essa primeira live. Teve uma ação desse aprender. Ela teve um aprendizado. Como fazer live? Como organizar a live? É assim, agora eu vou lá e faço a live, comemoro por ter feito essa live. Eu fiz uma ação, conquistei uma coisa. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo agora são 2 lives, tá? Então, vou lá e comemoro 2 lives. Então, ter uma ação sempre depois, para esse termo tenho muito não ficar incompleto. Parece que a gente está sempre correndo atrás do tenho muito trabalho. Essa sensação de que eu tenho muita coisa para fazer no dia, né? Eu não consigo terminar tudo e tudo mais. É ter esse limite de o que eu tenho que fazer, agora eu tenho uma ação. Depois que eu tenho essa ação, eu comemoro isso e vou para a próxima ação. Então, ter essa clareza desse passo a passo do caminho, eu acho que isso é essencial, é isso que eu cobro, por isso que a mentoria que a Edith participa é Lobas em Ação, né? Porque eu digo que realmente essa ação do próximo passo. Se eu fiz um lançamento, no caso da Edith, que é mentora no online, no digital, eu fiz um lançamento lá com evento, tantas lives e tudo mais. Eu comemoro aquilo ali. Agora, a próxima ação é o quê? Eu vou ter que fazer uma outra coisa. Vou testar uma outra coisa ali, vou experimentar outras coisas, se colocar à prova disso, né? E então, por isso que aí entra nessa outra parte que a Gislene comentou também, que ela fala ali que no texto da doutora, ela fala que os remédios da natureza, né, são poderosos e diretos. E eu lembro muito também que a Gislene fala muito disso, de a gente olhar para essas pequenas coisas, a gente olhar para a natureza, para as plantas, olhar para a terra, olhar para os animais, né? Por quê? Dia de 23 a 26, já aproveito para convidar vocês, eu vou fazer um evento que se chama, que vai ser sobre a organização desse passo a passo da ação. É um desafio de 4 dias, Voe Mais Alto é o nome do desafio, e esse nome tem a ver com esse trecho da natureza aqui que a Gislene comentou. Então, por que é um desafio de 4 dias? 4 dias para a gente sair com uma ação cada dia ali, para dar o próximo passo, né, do que eu quero fazer, da realização dos meus sonhos, né? Porque eu preciso ter um passo a passo também. Eu preciso me visualizar, como a Edith falou, lá nesse sonho que eu quero realizar, mas qual é o passo a passo que eu vou ter? Aí, para quem quiser se inscrever, o link está lá na bio do Instagram, entrando lá no perfil embaixo da foto, tem um link lá para fazer a inscrição. E por que se chama Voe Mais Alto esse evento? Porque tem a ver com esse trecho que ela fala assim, ó, que os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris, um caco de vidro na rua. Por quê? Porque no dia que eu decidi o nome desse evento, se chama Voe Mais Alto,
Eu tava ali, tipo a Edith, assim, persistindo no Canva lá, que não saía. Persistindo em achar um nome para esse evento, já tava, assim, estressada o dia inteiro tentando, cansada naquilo. E simplesmente entrou, simplesmente não, né? Tem todo um sentido. Entrou aqui dentro desse escritório que eu tô um beija-flor. De noite, às 10, mais de 10 horas da noite. Ele entrou aqui, voou, parou em alguns lugares aqui em cima. Eu fui filmar ele, porque eu fiquei bem emocionada, que ali na hora era o que eu precisava, era olhar para esses pequenos detalhes da natureza, né? E aí fui filmar ele, e ele continuou voando, depois voou e tudo mais, e sentou em cima do meu celular. E enquanto eu tava filmando, assim. E depois, quando eu saí daqui, quando ele saiu, ele acabou saindo daqui, foi para outro apartamento aqui da frente. E eu, quando voltei para lá, para decidir pensar, continuar pensando no nome, eu disse, tá aí, eu vou pesquisar sobre o significado do beija-flor, vou dar o nome desse evento relacionado a isso, vou colocar lá um beija-flor na imagem, e vai ser o contexto todo do lançamento do evento, né? Então, esse pequeno detalhe do olhar é um remédio, como ela disse aqui. Quando a gente olha para as pequenas coisas que estão acontecendo no nosso dia e eu coloco em prática e tudo mais, eu vou lá e coloco em ação o que eu quero, é não deixar passar batido esses pequenos sinais, esses pequenos... não tentar parar de persistir nesse olhar, assim, para reclamação, para o cansaço, para tudo, não sei o quê, né? Mas é olhar, peraí, como é que um beija-flor pode, que posso olhar de diferente? Não foi por acaso que ele entrou aqui dentro e deu uma volta aqui às 10 da noite, um beija-flor às 10 da noite dentro de um apartamento. Sendo que já é raro ver beija-flor, né? Então, aqui ela fala qualquer um deles pode ser um remédio adequado. A persistência é estranha, ela exige uma energia tremenda e pode ser se abastecer por um mês com 5 minutos de contemplação em águas calmas. Então, eu contemplando aquele beija-flor em 5 minutos, eu percebi muita coisa. Eu percebi que podia mudar totalmente o contexto do que eu estava persistindo ali. Então, é esses dois que tem a ver com essas duas partes que a Giliane comentou. E a Adriana comentou belas palavras, entusiasmo. É isso mesmo, Adriana. É a gente olhar para essas pequenas coisas. A Carol também, eu e Carol falou, um momento raro, esse do beija-flor. É olhar, nossa, um beija-flor entrou aqui, não posso olhar isso como qualquer coisa. Por algum motivo aconteceu. Isso, e não pode não ser um beija-flor, pode ser outra coisa, né? Eu observo muito qualquer passarinho que para perto de mim, né? Porque alguma coisa está ali, uma comunicação, essa mulher selvagem que ela fala, essa conexão. Então, peraí, quais são as ações que eu posso fazer nesse olhar, esse remédio que está me trazendo aqui, né? E eu acho que a gente comemorar esses pequenos momentos também e não olhar para muita coisa que a gente tem para fazer, olhar para os pequenos pontinhos. Nossa, você falou um negócio agora que ela fala no trecho aqui do livro sobre essa questão do beija-flor aí, né? Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão. Se a meeda se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma. É isso que você fez. Não tinha, você estava lá tentando um título, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e de repente você desenhou uma coisa porque você usou esse remédio da natureza para dar um nome para sua mentoria, para as aulas. Agora eu já não sei mais o que era, né? Mas, e falando aqui da questão de falar ou muito, e você está falando de PNL, na verdade, né? Como que eu converso comigo? E aí entra a questão da mentoria novamente. Por quê? Eu converso comigo e eu não presto atenção nas palavras que eu uso. Tanto no pensamento quanto nas minhas próprias palavras que saem da minha boca. Eu não consigo prestar atenção. Tanto que a Tuti uma vez me alertou para isso. Edith, você está reclamando demais. Você está reclamando demais.
E eu não sabia. Eu simplesmente não sabia. Então, era um padrão que eu estava seguindo lá da minha infância, de ouvir muito reclamação. Então, a criança aprende aquilo como sendo certo. Para eu pertencer a essa família, eu preciso agir assim. Porque minha mãe, que já está aqui faz um tempão, meu pai, todo mundo aqui, eles agem dessa forma. Então, essa deve ser a maneira certa de viver. E aí, eu trouxe para minha vida adulta e eu não estava percebendo. E aí, a Tuti me falou, Edith. E aí é que eu comecei a prestar atenção no que eu estava fazendo. Gente, e eu já sou terapeuta. E eu já estou ajudando mulheres nesse nível da programação da neurolinguística, da hipnoterapia, da reprogramação sistêmica, só que eu não estava percebendo em mim. Em mim. Assim como a Tuti também poderia ter deixado passar essa questão do beija-flor, ter espantado ele e continuado no sofrimento lá de procurar um nome para mentoria. É isso que ela está falando, de a gente prestar atenção, sair desse muito. Por quê? Na PNL chama generalização. Ai, eu sou muito isso. Ai, eu não consigo nada. Ai, eu sou totalmente qualquer coisa. E não é verdade isso. Ninguém é totalmente tudo, qualquer coisa. A gente é partes. E aí, se a Gislene puder observar, por exemplo, o que é esse muito? Às vezes ela pegou, por exemplo, tem que fazer muita coisa. Mas muita coisa é o quê? Porque no dia dela ela já trabalhou bastante. Ela já fez várias coisas. Agora, quando ela pensa, por exemplo, eu não sei com que ela trabalha, mas vamos supor, eu tenho que fazer um lançamento no digital aqui. Tem muita coisa para fazer. Realmente, a mente, ela é muito acelerada. Ela já faz um panorama de várias coisas que você precisa fazer. Mas aí é você assentar você mesma numa cadeira e mentalmente também e falar qual é o primeiro passo que eu devo dar. Qual que eu posso fazer? O que eu posso fazer agora? Foi o que eu fiz ontem no Canva. Falei, olha, realmente eu não estou sabendo, eu não tenho esse recurso ainda, eu não estou entendendo, então eu vou procurar a minha mentora novamente, para ela me esclarecer isso, porque a gente não sabe tudo mesmo. A gente não sabe. A gente sabe partes. E aí eu não fiquei nessa também, falei assim, eu não consigo nada, também eu sou uma merda mesmo, entende? Não dá para ficar nesse lugar mais. Então, eu só não consegui aquele ponto, porque vários outros eu consegui ontem, foi maravilhoso. E é esse celebrar que a Tuti estava falando também. Celebra as suas pequenas conquistas, para que você possa, porque o seu cérebro entenda, fala assim, não é tudo, é só uma parte. Não é muito, é só uma parte. Qual é essa parte que precisa melhorar? É só isso. Não precisa ir tão longe assim. Aqui a gente fica nesse martírio de ficar se chicoteando, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. A gente não é. A gente é muito melhor que isso em várias partes da nossa vida. Em várias. E é isso. Temos que fazer eu ia comentar, até anotei aqui, né? Os sinais da vida, né? A vida foi dando sinais, deu sinal para Tuti, do beija-flor, né? O beija-flor veio da natureza como um remédio para ela, falou, tô eu aqui te dando o nome da sua mentoria. Você não precisa mais ficar brincando, nem preocupada com isso. Tá tudo aqui já. É isso. Relaxar e aceitar, né? E vai dar tudo certo. Vamos ver o que a Gisele comentou. Eu olho em mim a forma de conversar com as mulheres e se estou na energia masculina demais e a voz fica até grossa e me leva ao feminino, pois a fala também se torna uma luta. Exatamente, a gente entra fácil nessa energia masculina de trabalhar muito, de não olhar para essas pequenas coisas, assim, fica muito, muito forte nesse lado e não olhar para os pequenos detalhes da vida, né? E aí outro trecho que ela fala aqui, que eu acho bem importante a gente falar, porque ela fala da mulher selvagem, ela chama de La Loba também. E essa é a inspiração que eu chamo as minhas mentoradas, as minhas mentorias e as mulheres de lobas, porque é trazer essa característica da loba mesmo, né? E ela comenta aqui.
Entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja coada, o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada, ela se aproxima dos outros à procura da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar na espera, na astúcia, na velocidade e na duração da vida aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas as suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual ao patinho, de um lugar para outro até encontrar o lugar certo, um lugar benéfico em que possa se recuperar. Então, essa é a característica da persistência da loba, né? A gente olhar para essas características da natureza. A doutora Clarissa estudou sobre isso, por que nós, mulheres, somos parecidas com lobas, as nossas características, né? Por que uma loba... por que os lobos também foram caçados como as mulheres, como as bruxas? Por que as lobas foram vistas como ruins, más? Como a mulher muitas vezes é sempre vista como má, como ruim na história, a mãe é sempre ruim pela criação do filho, a mulher é sempre ruim em todos os casos, né? E então é a gente trazer essa persistência dessa mulher, resgatar essa origem lá, dentro dessas pequenas ações que a gente pode fazer. Então, se eu quero me visualizar lá num sonho que eu quero realizar, eu quero morar em algum lugar, quero ter alguma coisa, quero ser empreendedora, quero ter alguma coisa assim, o que eu posso fazer nesse percurso? Como a loba ali, ela vai caçar aos poucos, ela vai cuidar da matilha, ela vai cuidar do filhote, ela vai ter os filhotes ou não. Então, como que tu pode colocar isso em prática, né? Como que a gente pode fazer isso? Encontrar o nosso canto que nem um patinho. Eu vou experimentar. E eu sinto muito isso de experimentar, porque é o que eu sempre falo para a Edith também, para as minhas mentoradas, eu preciso experimentar uma live para saber se eu gosto de fazer lives. Não é necessariamente eu vou ter que fazer lives a vida inteira porque disseram que eu tenho que fazer. Não, eu vou ter que vir aqui experimentar. Qual é o jeito? Às vezes eu não quero nem aparecer na live. Daí vem aquela desculpa, não, eu nem vou fazer live porque tem que aparecer. Mas por que tu não procura uma outra forma de fazer lives? Vou fazer uma live aparecendo só minhas mãos ali escrevendo uma coisa. Então, eu preciso experimentar esses lagos que nem o patinho para eu entender onde eu me encaixo. Eu me encaixo como uma mulher que faz vídeos ou não? Uma mulher que faz posts lá, escritos? Eu sou uma mulher que é da escrita, uma mulher que é da leitura, da análise. Quem sou eu, né? Essa descoberta também é uma experimentação dentro desse aprendizado, né? E daí depois ela vai comentando sobre o isolamento, que a gente se afasta da nossa vida criativa. Isso que a Gislene falou, muitas vezes a gente fica tanto na energia masculina, e a gente se afasta dessa vida criativa de olhar para um beija-flor, por exemplo. Eu fico ali trabalhando muito, focada no computador e eu não observo o que está acontecendo ao redor, né? Eu acabo me afastando, me isolando e entrando, aí ela fala numa cultura, numa religião, e eu fico banida daquilo ali, imponho coisas que eu tenho que fazer. Eu não experimento mudanças, eu não experimento se é aquilo mesmo que eu gosto ou não. Eu já fico taxando aquilo ali como, não, peraí, eu nem vou fazer porque eu não sou boa em falar em vídeo, eu não sou boa em live, eu não sou boa em escrever. Já botam um rótulo, né? Que é o que fizeram com os lobos e com as mulheres. Quando eu digo que um lobo é maldoso, eu estou taxando ele como mal, como um bicho mau, eu vou lá caçar o lobo e tudo mais. Então, só que eu não deixo ele quieto no lugar dele também. Eu não deixo ele fazer as escolhas dele. Eu estou invadindo o território do lobo, né? E invadiram muito o nosso território também. Não deixaram nós sermos quem a gente quer ser. Foram lá domesticar a gente para poder determinadas coisas ser realizadas, né? Então, é a gente olhar muito para isso, que é o que ela vai falando no final aqui do trecho, para a gente se encaminhar para o final da live. E depois ela vai finalizando um trecho falando, e eu acho que a gente pensar que depois do inverno sempre vem uma primavera. Ela comenta ali que por mais que a gente
deu as nossas flores, né? O pai vinha a primavera para nascer de novo essas flores. E eu vou ter um novo recomeçar, um novo experimentar. E eu vou de novo olhar para essa vida nova, reviravolta, persistir e ver as oportunidades. Olhar para essas pequenas oportunidades. Quais são os passos dentro dessas oportunidades? Né, Edith? E é engraçado. Por que a gente fica achando que a gente não faz parte da natureza? Porque esse é o ciclo natural, não é? É inverno, verão, outono e primavera. E é esse ciclo. Por que a gente fica achando que com a gente vai ser diferente e vai ser tudo maravilhoso? Sempre primavera, sempre verão, sempre. Não vai ser, não tem como. E aí vem a questão do objetivo. Qual é o seu objetivo? Porque mesmo que eu me sinta desconfortável em fazer uma live, eu vou observar o meu objetivo. Qual é o objetivo que eu tenho em fazer uma live? Por que eu estou fazendo isso? Foi a questão que você falou no início, né, Dudy? Entender qual é o porquê. Por que eu estou fazendo? Porque eu tenho um objetivo tal. Enquanto a gente fica nessa coisa de, por exemplo, tá no casamento ruim, mas não tem um objetivo futuro, esse casamento ruim serve. Fica bom, tá bom, fica aí, não é? Agora, quando você tem esse objetivo, que nem fala aqui, né? A loba sempre vai se dedicar em respirar bem, é isso. O objetivo dela é respirar bem. É o nosso objetivo. É viver bem. E o que é viver bem? Então, precisa esmiuçar isso, sabe? Talvez escrevendo, talvez conversando com alguém, para que você possa, para que o seu cérebro entenda o que é esse bem para você. O que você precisa fazer. E quando você consegue definir isso, aí se você consegue definir os passos, e esses passos, por exemplo, de fazer uma live, ou fazer qualquer outra mudança que você queira fazer na sua vida, não fica pesado, não fica insuportável, fica tranquilo. O duro é a gente fazer as coisas por fazer, sem saber o motivo. Então, é muito importante a gente descobrir o motivo. E aqui no finalzinho, ela ainda fala assim, né, que o mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pela nossa própria vida. Tem um tempo para isso tudo. Não é tão... Não é mágica. Tem o tempo de outono, tem o tempo do inverno, tem o tempo da primavera. Tem um tempo para tudo. E nós somos natureza também. A gente precisa aceitar isso. Enquanto a gente não aceitar que vai ter momentos que a gente vai ficar triste, a gente não vai estar tão animada, tem outros que a gente vai estar super empolgada e vai querer comer o mundo, mas outros aí você já não quer mais nem conversar com ninguém. É fazer esse tipo de adaptação, é que nem os animais, a formiga, por exemplo, agora eu lembrei da formiga. A formiga na natureza, ela começa a trabalhar no inverno, no verão, para guardar a comida para o inverno. E é isso, a gente aproveita aqueles momentos que a gente sabe que a gente está bem, faz o que precisa ser feito para ter conteúdo para o inverno. E a gente vai se ajustando aí, a flexibilidade. É pura flexibilidade. Porque a natureza é flexível também. A gente, acho que para a gente encerrar essa live hoje, agradecer a todo mundo que está por aí, agradecer a Adriana, a Carol também que estão por aí, quem mais vai passar por aí depois. Gratidão, Edith, também por participar aqui, uma parceira desse círculo. Terça-feira que vem a gente vai finalizar esse conto do Patinho Feio, às 13 horas também. E não esquecer o que a gente falou aqui hoje, olhar para a sua vida e fazer uma análise, né, dessa... Como é que está essa persistência pelo que tu realmente quer? E quais são os sonhos? Eu sei que essa resposta muitas vezes não é simples, olhar qual é o meu objetivo, mas eu posso ter um pequeno objetivo hoje, uma pequena ação, uma coisinha que eu quero conquistar, e aí eu vou persistir rumo àquilo. E aí eu vou encontrar, não, eu quero realmente persistir nas coisas que eu preciso. Gratidão, Edith, mais uma vez. Beijo, obrigada. Até a próxima. Beijo, lobas, até a próxima.